E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é o coração do cristianismo, sabe? Mas às vezes a gente não para muito para pensar sobre ele, a crucificação. Verdade. Então bora lá, vamos desvendar as origens, os mistérios da cruz e como diferentes grupos dentro do cristianismo enxergam, né, esse evento tão central para a fé cristã. Disso aí. A gente vai desvendar a história da cruz antes mesmo do cristianismo, como ela foi ganhando força, né, dentro da fé ao longo dos séculos, preparado para se surpreender. Opa, tô pronto? E já vou avisando, viu? A cruz tem uma história muito mais antiga que a gente imagina. Mas antes da gente viajar no tempo, me fala uma coisa. Você sabia que a cruz não era originalmente um símbolo judaico? É isso mesmo. Muita gente associa a cruz diretamente ao cristianismo, né? Ok. Mas ela já era usada por outras religiões, principalmente na Ásia, muito antes de Jesus. Olha só, que interessante. E o Império Romano também usava a cruz, né? Mas não como um símbolo religioso, certo? Exatamente. Os romanos adotaram a cruz como um método de execução. Bem antes da crucificação de Jesus, era um instrumento brutal, né? Causava muita dor, humilhação. A própria palavra cruz, né? Que vem do latim crux, crucicis, do grego stauros, se refere a essa estrutura de madeira. Falando em cruz, você já parou para pensar no formato da cruz que Jesus carregou? Teve até um debate sobre isso, né? Pois alguns estudiosos, né, acreditam que Jesus carregou apenas a parte horizontal da cruz, a trave, né, que era encaixada no poste vertical, que já ficava fixo no local da execução. Imagina o peso de carregar a cruz inteira, né? Ele devia ser muito pesado. Seria um peso enorme. E a gente não pode esquecer também da brutalidade da própria crucificação, né? A pessoa ficava ali pendurada, suportando o peso do corpo, exposta ao sol. Era um sofrimento terrível. Com certeza. Era uma tortura lenta, agonizante. Mas, saindo um pouco da parte histórica, vamos mergulhar na teologia da crucificação. Aqui as coisas ficam mais complexas, né? E interessantes. Cheias de nuances e interpretações. Mas me fala uma coisa. Quem que você acha que foi o responsável pela crucificação de Jesus? A culpa recai sobre os judeus, os romanos, Satanás? Ou sobre todos eles? Olha, é uma pergunta que gera muito debate, né? Uns culpam os judeus da época, outros os romanos, e tem quem acredite que Satanás estava por trás de tudo. Mas, pensando bem, se a crucificação representa a derrota de Satanás, né, como a gente vê lá em Gênesis 3,15, será que ele realmente queria que isso acontecesse? Faz sentido. Se a crucificação era a derrota de Satanás, por que ele ia querer que Jesus fosse crucificado, né? Parece contraditório. E tem mais. Em Marcos, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus profetiza a sua morte e ressurreição. E o que Pedro faz? Tenta dissuadir Jesus. Não tem que impedir. A reação de Pedro é compreensível, né? Eu não queria ver Jesus sofrer. Mas Jesus repreende Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Nossa, que forte. Essa passagem mostra que, mesmo sem querer, né, Pedro acabou sendo usado por Satanás para tentar impedir o plano de Deus. Será que às vezes a gente também não age como Pedro, né? Tentando impedir a vontade de Deus na nossa vida por medo ou apego aos nossos desejos. É uma boa reflexão. E durante a crucificação, muita gente zombava de Jesus, né? Falavam, se você é o filho de Deus, desça da cruz. Um dos ladrões crucificados ao lado dele também o desafiou, dizendo, se você é o Messias, salve a si mesmo e a nós. E essa postura de não aceitar a morte de Jesus, né, é típica de quem não entende o significado da cruz, né? Quem não enxerga a profundidade do sacrifício de Cristo. Exatamente. E aí a gente se pergunta, por que Jesus foi crucificado? Qual o significado da sua morte? Me explica isso melhor. Qual a sua visão sobre o significado da crucificação de Jesus? A crucificação, ela é um dos pontos centrais da teologia cristã. A ideia é que Jesus morreu para expiar os pecados da humanidade, né? Ele se sacrificou no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Em Romanos 3,23, por exemplo, está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e precisamos de perdão para nos aproximar de Deus. Entendi. Mas e como Jesus se encaixa nisso? Jesus, ele é como o último Adão, que veio para romper com a herança do pecado que a gente herdou lá de Adão, como está em Romanos 5,12. Através da sua morte, Jesus nos oferece a possibilidade de um novo começo, né? De uma vida livre da condenação do pecado. Ele é o cordeiro imolado, como nos rituais de sacrifício do Antigo Testamento, né? Que purificava o povo do pecado. E para quem Jesus morreu? Para toda a humanidade ou só para os eleitos? Essa é uma questão complexa que divide opiniões dentro do cristianismo. Alguns acreditam que Jesus morreu por todos, sem exceção. Outros defendem que salvação está disponível apenas para os predestinados por Deus, os eleitos, né? É uma pergunta que cada um precisa buscar a sua própria resposta. E essa história dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus, qual o significado deles? Eles representam a humanidade diante da cruz. Um dos ladrões zomba de Jesus, né? Não reconhece o seu pecado e não aceita a salvação. Ele representa a parte da humanidade que se fecha para Deus. Já o outro ladrão, mesmo naquela situação, reconhece sua culpa, pede perdão a Jesus e o reconhece como Senhor. Ele representa quem se arrepende, né?
se volta para Deus e aceita a salvação. Que interessante. Eles representam as duas faces da humanidade diante de Deus, né? Rejeição e aceitação, incredulidade e fé. Exatamente. A história da crucificação nos mostra que é a escolha nossa, né? A gente pode escolher o caminho de um ladrão ou de outro. E a gente não pode esquecer que, para a teologia cristã, a crucificação não foi um acaso da história, né? Foi um evento planejado por Deus desde o princípio. Isso. Em Apocalipse 13.8 está escrito: o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus já estava previsto no plano de Deus. E em 2 Timóteo 1.9 e 10, Paulo afirma que a graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A salvação através de Jesus já estava prevista por Deus antes da criação do mundo. E em Efésios 1.4-5, Paulo fala sobre a predestinação e a eleição em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano para nós e esse plano se concretizou na cruz. Mas se a crucificação já estava predestinada, será que a gente tem livre-arbítrio? Se Deus já sabia de tudo, se ele já tinha um plano traçado, o que sobra para nós? Onde fica a nossa liberdade de escolha? É a grande questão, né? É um dos mistérios da fé. Pois é. Que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho, né? Mergulhando de cabeça na crucificação. A gente estava falando sobre a predestinação, lembra? Se Deus já tinha tudo planejado, como fica o nosso livre-arbítrio? Pois é, né? É um grande mistério, né? Como a soberania de Deus e a liberdade humana podem coexistir, é aí que a teologia cristã fica ainda mais intrigante. E tem aquela passagem em João 19, 10 e 11, né? Onde Jesus fala para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Quer dizer, nem Pilatos, que condenou Jesus à morte, tinha poder absoluto sobre a situação. A crucificação, de certa forma, já estava determinada por Deus. Exatamente, essa passagem reforça, né, a ideia de que a crucificação não foi um simples acaso histórico, mas um evento que fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Mas se Deus já tinha tudo planejado, porque permitir que Jesus passasse por tanto sofrimento, né? Não podia ter um jeito menos doloroso para nos salvar. É aí que entra a questão do amor de Deus, né? Um amor incondicional, sacrificial. Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu o caminho da cruz para mostrar a profundidade do seu amor. Jesus, ao se entregar por nós, revelou a verdadeira natureza do amor divino. Um amor que se doa por inteiro, que não foge da dor, que vence a morte. A gente viu isso na história da crucificação, né? Jesus, mesmo sabendo o que ia acontecer, não desistiu da gente. Ele se entregou por amor para nos libertar do pecado, da morte. Esse amor sacrificial de Jesus, né, nos inspira a viver uma vida de entrega, de compaixão, de perdão. A cruz nos ensina que o amor verdadeiro, ele se doa, ele se sacrifica, ele busca o bem do outro acima de tudo. E essa mensagem da cruz, né, desse amor sacrificial de Jesus, continua relevante hoje em dia, né? No mundo cheio de egoísmo, de violência, de indiferença, a cruz nos convida a trilhar um caminho de amor, de solidariedade, de esperança. Com certeza. A cruz é um chamado à transformação, né? A mudança de vida. Ela nos convida a deixar o egoísmo de lado, buscar o bem comum, viver uma vida de amor e serviço ao próximo. E a crucificação de Jesus, né? Não foi o fim da história. A ressurreição nos mostra que a morte não tem a última palavra, que a vida sempre vence, que a esperança jamais se apaga. É isso aí. A ressurreição de Jesus nos garante que o amor é mais forte que a morte, que a luz sempre vence as trevas, que a esperança tem sempre a última palavra. Essa esperança que nos impulsiona, que nos dá força para a gente enfrentar os desafios, né? E construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. E essa mensagem de esperança, né? Ela se reflete em vários símbolos relacionados à crucificação, né? A própria cruz, que antes era um instrumento de tortura, se transformou num símbolo de esperança, de redenção, da vitória da vida sobre a morte. Verdade. E os cravos, né? Que perfuraram as mãos e os pés de Jesus, se tornaram símbolos da dor compartilhada, né? Da compaixão, da solidariedade. E a coroa de espinhos, né? Que representava humilhação, sofrimento, virou símbolo de realeza, de glória, da vitória de Cristo sobre a morte. E o sangue derramado por Jesus na cruz se tornou símbolo de purificação, da nova aliança entre Deus e a humanidade. É incrível como esses símbolos, né, que a gente associa a dor à morte, eles ganharam novos significados dentro do cristianismo. É a força transformadora da fé, né? O cristianismo consegue dar um novo sentido até para os momentos mais difíceis da vida. E a crucificação, né, ela não impactou só a fé cristã, mas também a história, a cultura, a arte. Com certeza. A gente vê a influência da crucificação em obras de arte, músicas, filmes, livros. A cruz se tornou um símbolo universal, né, presente em várias culturas, reconhecido por pessoas de diferentes crenças. A presença da crucificação, né? Na cultura popular, mostra como esse evento ele transcendeu o âmbito religioso, se tornou um símbolo universal de amor, de sacrifício, de esperança. E, claro, a gente não pode esquecer o impacto da crucificação na história do próprio cristianismo, né? Ela se tornou o evento central da fé cristã, a base da doutrina da salvação, o fundamento da esperança na vida eterna.
E apesar, né, das diferentes interpretações que existem dentro do cristianismo sobre a crucificação, a crença na morte e ressurreição de Jesus. É o ponto central que une os cristãos de diferentes denominações. Exatamente. A crucificação de Jesus é o ponto de união entre os cristãos, o alicerce da sua fé, a fonte da sua esperança. E essa é a história da cruz, né? Com toda a sua complexidade, mistérios, força simbólica, ela continua a nos desafiar, a nos questionar, a nos inspirar. É por isso que a gente precisa continuar mergulhando nesse tema, né? Buscando novos entendimentos, aprofundando a nossa fé. A cruz não é só um símbolo do passado, é uma mensagem viva, atual, que nos transforma e nos guia no presente. A cruz também nos convida, né, a refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas, sobre a forma como a gente está vivendo. Verdade. A cruz nos interpela a viver uma vida de amor, de serviço, de compaixão, de perdão. Ela nos chama a seguir o exemplo de Jesus que se doou por inteiro por amor a nós. E no fim das contas, né, talvez essa seja a grande lição da cruz. O amor é mais forte que a morte, a esperança sempre vence e a vida tem sempre a última palavra. E essa é a mensagem que a gente precisa levar para o mundo, né? Para que as pessoas conheçam o verdadeiro significado da cruz e experimentem a força transformadora do amor de Deus. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho na crucificação. A gente viu como esse evento, né, que é o coração da fé cristã, impactou a história, a cultura, a arte. É verdade. E para a gente finalizar, vamos explorar um pouco mais, né? O simbolismo da crucificação. Como um evento tão carregado de dor se transformou numa mensagem de esperança. Isso aí. E a gente pode começar falando da própria cruz, né? Que deixou de ser um instrumento de tortura e virou um símbolo de esperança, de redenção para os cristãos. Exatamente. E não só a cruz, né? Outros elementos ligados à crucificação também ganharam novos significados dentro do cristianismo. Os cravos, por exemplo, né? Que representavam sofrimento, passaram a simbolizar compaixão, solidariedade. É verdade. E a coroa de espinhos, né? Que era um símbolo de humilhação, virou símbolo de realeza da vitória de Cristo sobre a morte. Sem falar no sangue derramado por Jesus na cruz, né? Que passou a representar a purificação, a nova aliança entre Deus e a humanidade. É impressionante como esses símbolos, né? A gente associa a dor à morte, eles foram ressignificados pela fé cristã. É a força da fé, né? Transformando a dor em esperança. E essa transformação não ficou restrita só à fé, né? A crucificação também deixou marcas profundas na história, na cultura, na arte. A gente vê a influência da crucificação em tudo, né? Obras de arte, músicas, filmes, livros. A cruz, ela se tornou um símbolo universal, né? Presente em várias culturas, reconhecido até por quem não é cristão. É verdade. A crucificação transcendeu o âmbito religioso, né? Se tornou um símbolo universal de amor, sacrifício, esperança. E claro, a gente não pode esquecer o impacto da crucificação na história do próprio cristianismo. É o evento central da fé cristã, a base da doutrina da salvação, o fundamento da esperança na vida eterna. Sem dúvida. E apesar, né, das diferentes interpretações que existem dentro do cristianismo sobre a crucificação, a crença na morte e ressurreição de Jesus é o ponto que une os cristãos de todas as denominações. É isso aí. A crucificação de Jesus é o ponto de união entre os cristãos, o alicerce da sua fé, a fonte da sua esperança. E essa história da cruz, né, com toda a sua complexidade, com seus mistérios, com sua força simbólica, ela continua nos desafiando, nos questionando e nos inspirando. É por isso que a gente precisa continuar mergulhando nesse tema, né? Buscando novos entendimentos, aprofundando a nossa fé. A cruz não é só um símbolo do passado, é uma mensagem viva, né? Atual, que nos transforma, nos guia no presente. A cruz também nos convida, né, a refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas, sobre a forma como a gente está vivendo. Verdade. A cruz nos interpela, né? A viver uma vida de amor, de serviço, de compaixão, de perdão. Ela nos chama a seguir o exemplo de Jesus, que se doou por inteiro por amor a nós. E no fim das contas, né, talvez essa seja a grande lição da cruz. O amor é mais forte que a morte, a esperança sempre vence. E a vida tem sempre a última palavra. E essa é a mensagem que a gente precisa levar para o mundo, né? Para que as pessoas conheçam o verdadeiro significado da cruz e experimentem a força transformadora do amor de Deus. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho, né? Nosso mergulho profundo na crucificação. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, né? Dessa nossa jornada. E que tenha despertado, né? Reflexões, questionamentos. E a vontade de conhecer ainda mais sobre a crucificação. E que a gente nunca se esqueça da mensagem da cruz, né? Uma mensagem de amor, de compaixão, de perdão. Uma mensagem que nos lembra que a esperança sempre vence e que a vida tem sempre a última palavra. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.